Bom dia a todas, a todos e a todes. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma programação virtual do SESC São Paulo. Meu nome é Alcione Miesel, sou nutricionista do SESC São Paulo e coordenadora de alimentação de Santo André. E quero dizer que é um prazer estar conectada aqui com vocês hoje. Durante os últimos meses, temos realizado vários encontros no canal do SESC São Paulo no YouTube, com o objetivo de debater questões que estão na pauta da nossa sociedade, como a que tematiza o encontro de hoje, alimentação como um direito de todos. O bate-papo que iniciamos agora integra a 4ª edição do projeto Experimenta, Comida, Saúde e Cultura, que tem a intenção de promover a alimentação adequada e saudável e ampliar a autonomia em torno das escolhas alimentares. Na semana passada, como vocês viram, nós tivemos a grata notícia sobre a premiação do Nobel da Paz de 2020 para o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas pelos constantes esforços no combate à fome no mundo. Essa premiação é muito simbólica neste momento, porque joga à luz as milhões de pessoas que, ao redor do mundo, são atingidas por essas mazelas da humanidade, a fome, a miséria, a desnutrição. E hoje temos a honra de ter em nosso encontro 2 integrantes da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, e por meio deles aproveitamos para parabenizar toda a equipe envolvida nesse trabalho essencial. Um trabalho que faz com que chegue às comunidades em situação de insegurança alimentar um mínimo de garantia de subsistência. A fome, que já era um grande problema ao redor do mundo, com a pandemia da Covid-19, agravou em proporções assustadoras, resultado do aumento do empobrecimento. Todos os avanços científicos e tecnológicos que temos assistido nas últimas décadas, no sentido de proporcionar o bem-estar do ser humano, não têm sido suficientes para evitar o aumento das desigualdades sociais e para garantir uma distribuição mais equilibrada dos recursos do planeta, porque além das dificuldades naturais, muitas vezes sofrem importantes retrocessos no campo das políticas públicas. Hoje, produzimos alimentos que dariam para suprir as necessidades nutritivas básicas de toda a população do mundo. Porém, ainda existem locais em que os habitantes são privados desse direito elementar. O encontro de hoje discute a alimentação como um direito cuja garantia de aplicação real ainda depende da superação de diversos desafios. Nessa medida, a ideia deste debate é nos servir como um sinal de alerta, nos fazendo pensar em ações e políticas possíveis de superação da fome e da miséria, que sejam norteadas por valores éticos em favor da justiça social e da vida. É importante ressaltar neste momento que o SESC, compreendendo a alimentação como um direito humano básico, desenvolve o programa Mesa Brasil, que é presente em todo o país. Ele funciona como uma rede de combate à fome, ao desperdício e à má distribuição de alimentos por meio de parcerias entre a sociedade civil, o empresariado e as instituições sociais. Neste ano, o programa Mesa Brasil já distribuiu mais de 5.700 toneladas de alimentos no estado de São Paulo. Para iniciar o nosso debate, gostaria de apresentar para vocês a Adriana Salai, que fará a mediação dessa conversa com os nossos especiais convidados, Frei Beto, Daniel Balaban e Elisabetta Recine. A Adriana é mestre em História Social pela Universidade de São Paulo e doutoranda pelo mesmo programa de pós-graduação. Ela pesquisa o tema da fome no Brasil sob a perspectiva da obra de Josué de Castro. Bem, desejo para todas e para todos nós uma ótima conversa e passo a palavra para a Adriana. Bom dia a todos. Queria agradecer imensamente ao SESC São Paulo pelo convite para a mediação e para mim é uma honra enorme estar nessa mesa hoje com pessoas tão importantes para falar sobre alimentação no Brasil e no mundo. Sobre alguns informes, queria falar que esse vídeo está no YouTube e que a gente pretende dar 15 minutos de fala para cada um dos palestrantes e que depois a gente vai promover uma roda de discussão de mais ou menos 30 minutos sobre algumas questões que a gente vai propor para o debate.
E queria começar fazendo uma introdução, falando que o Experimenta, ele foi diferente dos anos anteriores, né? Que o Experimenta é um momento muito importante para quem discute e pensa a alimentação nas suas diversas esferas e possibilidades de análise, e que o SESC, nos anos anteriores, vem mobilizando milhares de pessoas para centenas de programação nos seus muitos lugares, e que a gente sempre aguarda ansiosamente o mês de outubro para poder participar e ver as discussões que ocorrem em torno do alimento. Mas que por conta da pandemia, não só Experimenta, mas todos e todas aqui tivemos que, de alguma forma, se adaptar e modificar as nossas realidades em função desse momento, mas que é preciso lembrar que existem famílias em vulnerabilidade que tiveram a sua situação agravada pela pandemia e também outras que foram colocadas nesse lugar por conta do momento que a gente está vivendo hoje. E aí, que a fome, ela não é um produto da pandemia, mas ela se agrava nesse momento. Só que, ao mesmo tempo, as crises, como a que a gente está vivendo hoje, elas trazem temas fundamentais para o debate, que sempre estiveram, mas que nesse momento eles surgem com mais força. E também mostram a necessidade de estratégias para sua resolução. E foi como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, principalmente, e do seu contexto, onde surgiu a Organização das Nações Unidas. E o Prêmio Nobel da Paz para o Programa Mundial de Alimentos da ONU, ele mostra os caminhos possíveis para a superação dessa crise. Principalmente, e eu queria apontar aqui, 2 direcionamentos. O primeiro é a necessidade de manutenção e expansão de saídas multilaterais, que indicam a possibilidades possíveis para a resolução desse e de outros problemas num caminho comum entre as nações. E o segundo é o chamado para-ação do problema da fome, que precisa alinhar pesquisas científicas com direcionamentos públicos e políticos de debates e organização em ações coordenadas entre os setores do Estado e da sociedade civil. É chegado o momento de todas e todas agirem. E é pensando nessa perspectiva para um futuro sem fome, a partir desse direcionamento apontado por essa semana, no reconhecimento de um trabalho tão importante como o Programa da ONU, é que eu queria apresentar essa mesa, que é composta por atores fundamentais dos avanços que tivemos nos últimos anos, antes da crise econômica e política que se instalou no país, e que continuam nessa frente para valer o direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, em primeiro lugar, eu apresento o Frei Beto, que é frade dominicano e escritor, autor de 68 livros editados no Brasil e no exterior. É assessor da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ocupou em 2003 e 2004 a função de coordenador da mobilização social do programa Fome Zero. Em 82, foi eleito intelectual do ano pelos escritores filiados à União Brasileira de Escritores, que lhe deram o prêmio Juca Pato por sua obra Fidel e a Religião. E no mesmo ano ganhou o prêmio Jabuti pelo livro Batismo de Sangue. Também apresento Daniel Balaban, economista e mestre em Relações Internacionais, esteve presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entre 2006 a 2011. Desde 2011, é diretor e representante do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas no Brasil. E, por fim, Elisabetta Recine, que é nutricionista, doutora em saúde pública e integrante do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional. É professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília. Entre 2017 e 2019, foi presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada mais uma vez por esse convite. E agora eu passo a palavra para o Frei Beto. Bem, meus cumprimentos a todos e a todas que nos assistem, participam deste evento do projeto Experimenta do SESC. Felicito o SESC por todo o trabalho que há décadas vem realizando em prol da partilha de alimentos, de combate à fome, e principalmente o SESC de São Paulo, monitorado aí pelo meu querido amigo Danilo Miranda, toda a equipe dele que tem trabalhado intensamente no Mesa Brasil. E o Mesa Brasil tem sido um exemplo mundial, porque ele
tem extensão por todo o Brasil, de como partilhar alimentos, evitando desperdício e atendendo de uma forma pedagógica pessoas que realmente necessitam de uma alimentação qualificada. Quero saudar os meus parceiros, o Daniel, a Elisabetta, a Adriana, a Alcione, todo o pessoal do SESC que ajudou a produzir essa nossa comunicação, que celebra muitos eventos. Celebramos o dia 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação. Celebramos o fato do Programa Mundial de Alimentos da ONU ter ganho esse ano o Prêmio Nobel da Paz. Isso é extremamente importante, é um reconhecimento, primeiro, dessa ação humanitária que a ONU desenvolve através do programa, mas também um reconhecimento da questão gravíssima que é a existência de milhões e milhões de famintos ainda no mundo em que vivemos. Temos também que celebrar essa conquista da rotulagem dos alimentos no Brasil. Foram 6 anos de luta. Parabéns aí por todos aqueles que lutaram, principalmente o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, e nós conseguimos que a Anvisa agora obrigue as empresas a rotularem os alimentos, indicando para o consumidor, quando você vai à feira, quando você vai ao mercado, ao supermercado, você terá o direito agora de saber, de ter a informação de quanto de gordura saturada, de sódio, de açúcar contém o alimento que você adquire. Então, isso é extremamente importante. Até quero sugerir a vocês que nos acompanham baixar no seu celular o aplicativo Desrotulando, porque quando você pega o alimento e põe o aplicativo ali em cima daquela marca que designa as propriedades do alimento, você tem a informação correta do que você realmente vai consumir. Se o alimento é ultraprocessado, se não é, se ele é saudável, se não é, tudo vai ser informado. Infelizmente, isso vai demorar um pouco, né? As coisas no Brasil não caminham na rapidez que a gente gostaria e precisaria, mas essa lei já foi aprovada e ela vai ser efetivada. Quero também lembrar o seguinte: o que é o alimento na nossa vida? Existem 3 direitos humanos fundamentais pela ordem: a alimentação, a saúde e a educação. E nós não podemos, de nenhuma maneira, prescindir do primeiro direito. Toda pessoa pode passar sem muitos bens, mas nenhuma delas sem alimentação. A alimentação é a forma básica de garantia da nossa vida biológica, mas não só da nossa vida biológica, também da nossa vida espiritual. Eu não sei se você já notou que quando nós celebramos um evento importante da nossa vida, por exemplo, o aniversário, o nascimento de uma nova criança na família, um casamento, as bodas de prata, de ouro, a vitória do nosso time, quando a gente celebra a vida, qual é o recurso que utilizamos? O alimento. Estar em torno de uma mesa com um alimento diferente do dia anterior. O alimento do aniversário nunca é o alimento do dia anterior. Mesmo quando a família se reúne no domingo, não é o mesmo alimento da terça-feira, da quarta-feira. Sempre há uma elaboração, há um significado de que ali se festeja algo fundamental, que é a nossa existência biológica. E nós somos um ser único dos animais que manipula o seu alimento para consumi-lo. Os outros animais vão diretamente ao alimento, podem ter sido esse alimento, como acontece hoje com cães e gatos, sido manipulado pelo ser humano, mas não pelo animal. O animal ele tem uma relação direta com a alimentação na natureza. Nós não. Nós manufaturamos a natureza, elaboramos, tornamos a natureza uma obra de arte, que é a culinária. A culinária hoje na televisão, né, tem vários programas de culinária que muitos assistem com interesse. Por quê? Porque a culinária é uma arte.
E é uma arte no sentido de não só elaborar bem o alimento, mas, sobretudo, de saber consumir esse alimento. Aí entra um aspecto muito importante que nós precisamos lembrar do Dia Mundial da Alimentação, que é a educação nutricional. No Brasil, quando eu trabalhava no Fome Zero, eu percorria muitas regiões do país, com, inclusive representantes de organismos estrangeiros interessados no programa. Muitos diziam, mas aqui não há fome. Como aqui não há fome? Aliás, no dia o próprio presidente da República se referiu a isso, né, dizendo, não, no Brasil a gente não vê pessoas esqueléticas. De fato, quando nós vemos imagens da fome na África, o que marca muito, o que impressiona muito, são os corpos esqueléticos. No Brasil isso não ocorre. Por que não ocorre? Porque não há fome, não há muita. Só que aqui a fome é gorda. Você encontra pessoas, crianças no Nordeste, com a barriga imensa, mas de vermes, não é de alimentação saudável. Você encontra pessoas gordas porque só comem carboidrato. Elas não têm uma dieta balanceada, elas não têm os nutrientes essenciais. Elas estão dependentes de um determinado tipo de alimento que faz com que elas fiquem inchadas. Problemas de distúrbios glandulares, enfim, uma série de alterações da nossa saúde em função da má alimentação. Então, além do combate aos famintos, do combate à fome, que hoje no Brasil, ou melhor, no mundo, eram 690 milhões de pessoas em situação de fome até o ano passado. Segundo dados da FAO, já são 820 milhões. E pode ser que a pandemia, somada com o aquecimento global, venha a acrescer esse número mais 270 milhões de pessoas até o início de 2021. Então, a situação é extremamente grave do aumento da fome das pessoas. E vamos passar de 1 bilhão de pessoas desnutridas. E é um dado curioso. E nós temos hoje um outro problema relacionado à alimentação, que é o dobro. 2 bilhões de pessoas, dos 7 bilhões de habitantes do planeta, padecem de obesidade ou de sobrepeso. No Brasil, 40% das crianças, esse dado saiu agora no Dia da Criança, 12 de outubro, 40% das crianças sofrem de obesidade. Isso é em decorrência de quê? É que muitas vezes na família, na escola, nos meios de comunicação, nós não fazemos educação nutricional. É muito importante nós sairmos desse analfabetismo culinário. É muito importante ensinar as crianças como se alimentar com inteligência, com sabedoria, uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada, alimentos saudáveis, evitando ultraprocessados, excesso de gorduras. Às vezes eu fico indignado, né? O Daniel, que trabalha nesse setor aí, trabalhou na merenda escolar, eu muitas vezes visitava uma escola na época do Fome Zero e perguntava o que as crianças comem aqui na merenda. Aí a diretora da escola, o diretor, me mostrava a cantina da escola e eu ficava indignado. Por quê? Porque o mesmo excesso de açúcares e gorduras que as crianças consumiam na cantina, a gente via na porta da escola, nas bancas dos camelôs. Ou seja, por falta de quê? De educação nutricional. O brasileiro e a brasileira não sabem o que ingerem. Eu visitei a China, estive mais de um mês na China, percorrendo 8 províncias, e fiquei impressionado. O chinês tem cultura culinária. Ele sabe o que ingere, ele sabe exatamente tal alimento, tal verdura, tal legume, tal carne, tal cereal vai causar esse ou aquele efeito no meu organismo. E nós precisamos caminhar para isso. Eu creio que há muitos passos a serem dados nesse sentido. Hoje, no Brasil, nós temos o risco aí de voltar para o mapa da fome, né, com mais 10 milhões de pessoas de desnutrição crônica, e hoje já temos 50 milhões de brasileiros, dos 212 milhões que somos,
vivendo em insegurança alimentar. No mundo, são 3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar, ou seja, pessoas que comem, mas não têm uma garantia de que vão poder fazê-lo da mesma maneira na próxima semana, no próximo mês. E tudo isso nos leva a quê? A repensar e refletir sobre o nosso senso de justiça. Uma pessoa pode faltar tudo, menos o alimento. E o alimento se tornou, na sociedade capitalista neoliberal na qual vivemos, uma mercadoria. Ou seja, ele tem valor de troca, quando ele deveria, como acontece ainda nas nações indígenas tribalizadas, ter valor de uso. Ele é um direito humano, como o SESC tem acentuado nas suas campanhas. E nós temos que voltar a isso, ou seja, é preciso que o Estado assegure uma alimentação adequada a toda a população. Isso não é privilégio, isso não é esmola, isso é direito. Assim como deve assegurar também assistência de saúde e educação pública e gratuita. São direitos que nós temos ainda que conquistar. Não podemos, de modo algum, repetir cenas, como eu já vi, de um mendigo sentado na porta de um supermercado pedindo um pouco de comida e, ao mesmo tempo, aquela loja nas costas dele abarrotada de alimentos que ele não pode ter acesso. Por quê? Porque ele não tem dinheiro, porque o alimento se transformou numa mera mercadoria que tem um valor de consumo, quando deveria ser sempre algo de valor de uso, ou seja, com direito humano a acesso a um alimento realmente nutritivo. Outro dado que saiu agora no Dia da Criança, muito impressionante, divulgado pela organização SESC da Itália, e eu termino com isso, é que nós temos hoje 144 milhões de crianças no mundo em estado de nanismo provocado, crianças com menos de 5 anos, né? Nanismo, melhor dizendo, nanismo provocado pela falta de alimentos suficientes. E temos também 47 milhões de crianças em estado de definhamento, também por falta de alimentos adequados. Então, esse é um desafio que convoca eticamente todos nós. E eu vou dizer espiritualmente também, porque eu sou cristão e eu creio em um homem que se fez presente, trazendo a nós a mensagem de Deus, Jesus de Nazaré, que se definiu como pão da vida. Instituiu, inclusive, a partilha do pão e do vinho na Eucaristia. Eu sempre propus que o símbolo dos cristãos não deveria ser a cruz, deveria ser o pão. O pão é um alimento universal. Todas as pessoas comem diariamente pães feitos de diferentes cereais, diferentes grãos, não importa, mas talvez seja um dos poucos alimentos do qual a gente não enjoa, e ele representa a partilha da vida, onde há pão, há vida. Então, nós devemos também assumir essa dimensão ética e espiritual da importância no alimento da vida das pessoas. Travar essa luta como Mesa Brasil, Ação da Cidadania do Betinho, hoje coordenada pelo seu filho, Daniel de Souza, enfim, uma série de outras atividades que tem pelo Brasil afora. Nós precisamos nos unir a ela para poder levar adiante essa bandeira e aumentar as conquistas de um prato digno para cada ser humano. Obrigado, meu abraço e que Deus nos abençoe. Obrigada, Frei Beto. E agora eu passo a palavra para Daniel Balaban. Por favor, Daniel. Muito obrigado, Adriana. Depois de ouvir as palavras, belas palavras do Frei Beto, fica até difícil, mas eu vou tentar melhorar ainda as informações que ele já nos passou. O mundo hoje vive uma situação terrível. Nós estamos aumentando o número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Esse número vinha caindo a partir do início desse século e, infelizmente, nos últimos 5 anos, esse número começou a aumentar novamente.
Mas por isso que é importante um evento como esse, organizado pelo SESC, para que nós pudéssemos discutir o que está acontecendo. Eu vou contar uma história. Nos anos 70, eu gostava muito de assistir um desenho animado, ainda pequeno, eu gostava de assistir um desenho animado chamado Os Jetsons, que era uma família do futuro. Então, eles viajavam em discos voadores, era tudo computadorizado. E, por incrível que pareça, o mundo conseguiu atingir a tecnologia praticamente que foi concebida, que eles conceberam lá nos anos 70, que eles imaginaram nos anos 70. Mas tem uma coisa que a gente não conseguiu fazer, que é acabar com a fome no planeta. E aí eu pergunto, o que acontece com o ser humano? Nós conseguimos criar toda essa tecnologia, nanotecnologia, celulares que falam em tempo real com qualquer parte do planeta, a gente enxerga as pessoas, nós temos os drones, nós temos conseguindo chegar a Marte com foguetes, nós temos toda uma tecnologia avançada na medicina, na engenharia, em várias áreas. Por que nós não conseguimos acabar com a fome no planeta? E eu mesmo respondo, porque não há vontade política. Como já dizia Josué de Castro, a fome não é um problema geográfico, não é um problema de natureza, né? É um problema político. Então, nós temos esse prêmio Nobel que veio para o World Food Program, o WFP, o Programa Mundial de Alimentos, ele coloca luz sobre um problema que nós enfrentamos e que às vezes a gente esquece. Essas 690 milhões de pessoas que até o final do ano passado estavam em insegurança alimentar e nutricional são, na sua grande maioria, mulheres e crianças. Então, vocês imaginam, são mais do que 3 populações do Brasil que agora, nesse instante, não têm o que comer. As crianças estão lá chorando, com fome, a mãe está desesperada. Digo que porque a grande maioria são mães e crianças, porque os homens, na sua maioria, acabam abandonando as famílias, tentando, né, uma natureza, tentando sair, conseguir alguma coisa, mas abandonam essas famílias. E isso tudo são estatísticas. Então, é algo que nós temos que tentar resolver estruturalmente essa questão. Não é dando apenas um prato de comida, porque se dermos um prato de comida agora, mais tarde vai precisar de novo. Nós temos é que resolver esse problema de uma forma estrutural. E o que dá para fazer? É óbvio que dá para fazer. É óbvio que é um problema que tem solução. Nós temos hoje pessoas, como a própria Beta, como todos os intelectuais que trabalham essa questão, que poderiam colocar para vocês como resolver o problema da fome no Brasil, que o Brasil conseguiu sair do mapa da fome através de políticas públicas, assim como no mundo. O que precisamos é chamar atenção para esse problema, unir os países em prol da solução desse problema e ter, principalmente, um interesse político dos líderes mundiais na solução desse problema. Enquanto nós não tivermos interesse político, nada será resolvido e nós vamos continuar passando. Para mim é uma vergonha ser um cidadão do mundo e eu dizer que a gente tem tanta gente que morre de fome no nosso planeta. Eu fico envergonhado. Não sei com relação a vocês, eu fico. Porque nós estamos juntos nesse planeta. E eu fico assim constrangido de termos pessoas nessa situação, da situação de miséria, situação de pobreza num planeta tão rico, com tantos recursos naturais, e tão injusto, no qual uma pequena parte da população detém praticamente, algumas famílias detêm praticamente a riqueza igual a mais da metade da população. Como que isso vai ser sustentável ao longo dos anos? Então, são esses problemas, são essas questões que nós temos que colocar na ordem do dia, que nós temos que discutir. Não dá para a gente ficar colocando para debaixo do tapete, né? Eu converso muito com algumas pessoas, a pobreza sempre existiu, fome sempre existiu e vai existir sempre. Eu não aceito isso.
E esses são pessoas, eu acho que ninguém deveria aceitar isso. Nós temos como resolver, nós temos como amenizar, nós temos como fazer um mundo mais justo e fraterno, e nós devemos lutar dia a dia para mudar isso, para mudar esse posicionamento. Dá para resolver, dá para melhorar. Não significa que estejamos todos no mesmo patamar, mas que pelo menos nós não tenhamos pessoas na extrema miséria, pessoas morrendo de fome. Isso é inconcebível, como falou o Frei Beto, direito humano à alimentação, assim como a água, assim como o ar, são direitos do cidadão. E nós temos que conceber esses direitos, as pessoas não podem ficar... E a pessoa que está passando fome, ela não tem outro pensamento a não ser conseguir comida. Se fosse comigo, se fosse com a Beta, se fosse com a Adriana, nós estaríamos na mesma situação. E não podemos julgar. Outra questão, nós julgamos. Passa fome porque não trabalha, porque é vagabundo. Não, a gente não sabe o que está acontecendo com as pessoas, a gente não sabe a realidade de cada pessoa, a gente não sabe a história de cada pessoa, e a gente não deve julgar o nosso próximo, a gente deve ajudá-lo. E ele, depois que ele conseguir sair dessa situação, muitos, já foi comprovado isso, conseguem crescer, conseguem atingir até faculdades, universidades, pessoas que passaram fome na infância. Então, nós devemos olhar para o próximo e tentar ajudá-los a resolver essa questão. Como o Adriana falou, o Frei Beto falou, o WFP é a maior agência humanitária das Nações Unidas e que ganhou o Nobel exatamente por isso. Porque hoje trabalha em mais de 80, são 83, 84 países do mundo, tentando ajudar essas populações a criarem políticas sociais, a criarem políticas públicas de combate à fome e à pobreza. Logicamente, aquelas regiões que estão em conflito, que têm algum problema econômico, né, alguma quebra de safra, que não tem como alimentar suas populações, o WFP está lá alimentando aquelas populações. Ou também aquelas regiões que sofreram desastres climáticos. Agora nós vamos passar por muitos desastres climáticos por conta do que está acontecendo com o clima, por conta da ação humana no meio ambiente. Então, essas questões, uma questão leva a outra. Então, o WFP é uma agência, e me perguntaram o seguinte, qual o sonho que você teria para o futuro dentro do WFP? O meu sonho é que no futuro o WFP não exista mais. Ele só existe porque existem pessoas em situação de insegurança alimentar, pessoas passando fome. Então, o WFP precisa existir para conseguir levar esses alimentos a essas populações. Mas o meu sonho de futuro é um planeta que não tenha mais essas populações, portanto, não haverá mais necessidade de um órgão como o World Food Program agindo no planeta. Mas, infelizmente, ainda está um pouco distante. O que eu considero agora, com a pandemia, exatamente como o Frei Beto colocou, essa situação tende a piorar. Por quê? Porque a situação econômica, junto com a pandemia, também está piorando e já vinha em declínio. Hoje nós vamos ter uma crise econômica enorme. A maioria dos países do mundo terão crescimento negativo. E o que isso significa? Mais desemprego, mais gente sem renda e mais gente sem conseguir comprar os alimentos necessários. Como o Frei Beto colocou, por que as pessoas estão tendo essa crise de obesidade no Brasil e no mundo? Porque os alimentos mais baratos são os ultraprocessados. O suco de caixinha, o refrigerante açucarado, o fast food, são muito mais baratos do que uma alimentação saudável e adequada num restaurante. O que nós temos que fazer é transformar esses sistemas para que esses alimentos saudáveis cheguem mais baratos às mesas das populações. E nós temos que trabalhar com isso, para que as pessoas possam ter acesso a esses alimentos. O Frei Beto bem colocou, a alimentação escolar no passado, antes da lei que foi aprovada no ano de 1999, tinha muita comida ruim sendo oferecida, mas com a lei, se eles obedecerem à lei, hoje eles têm que estar adequados a um padrão nutricional
que impede o oferecimento de bebidas açucaradas, de embutidos, e fornece mais alimentos, como frutas, verduras e legumes, e ela coloca a compra direta do pequeno agricultor familiar, ou seja, pelo menos 30% tem que vir do pequeno agricultor familiar local. E isso ajuda o sistema alimentar localmente, porque o pequeno agricultor vai produzir alimentos ao preço justo para as políticas sociais dos governos. Nós, do WFP, o meu trabalho principalmente tem sido ajudar os países africanos a criarem essas políticas. E hoje, muitos países africanos e asiáticos têm criado programas escolar, programas como Bolsa Família de condicionantes, programas como aquisição de alimentos dos pequenos agricultores, baseados nas políticas desenvolvidas no Brasil. Então, o Brasil é um paradigma, é um exemplo, foi um paradigma, foi um exemplo, continua sendo um paradigma, continua sendo um exemplo para outros países do mundo. Então, essa é a responsabilidade que nós, brasileiros, temos. Nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Nós não podemos ter pessoas dentro do nosso país que não têm o que comer. Desculpa, não dá. O país que produz tanto alimentos como nós, que temos esse agronegócio com tanta exportação de alimentos, não dá para conviver pacificamente com uma situação como essa. Nós temos que trabalhar o retorno e o fortalecimento das nossas políticas. Nós sabemos como resolver esse caso, nós sabemos como resolver e tem tempo ainda há tempo de reverter esse quadro. Então, para isso, nós precisamos, de novo, União, Estados, municípios, governo federal, o legislativo, o judiciário, todos juntos, para que a gente consiga debater esse assunto, debater sem ideologias, debater de uma forma concreta o problema, como resolver esse problema e tentarmos achar soluções conjuntas. As soluções já estão dadas. Nós conseguimos, durante um bom tempo, fazer com que o país saísse do mapa da fome. Então, não é possível que a gente retorne a este mapa terrível que nos assolou durante muitos e muitos anos. Eu gostaria só de terminar os meus 15 minutos falando que tudo na vida dá para resolver, tudo na vida, todas as soluções. Nós agora, com a pandemia, nós trabalhamos, nós que eu falo, seres humanos, nunca tivemos uma vacina aprovada com menos de 2 anos, 2 anos e meio. E nós vamos conseguir uma vacina em menos de 1 ano. Ou seja, a partir de março, fevereiro, quando todos começaram a trabalhar nessa vacina, agora muitos laboratórios já estão em fase final, e nós vamos conseguir, em 1 ano, menos de 1 ano, uma vacina capaz de acabar com esse vírus. Por que isso acontece? Porque houve interesse político em resolver essa situação. O que eu quero conclamar a todos é ter o interesse político da humanidade em resolver o problema da fome. Nós não podemos aceitar isso. E dá para a gente resolver se nós nos unirmos, se nós trabalharmos em conjunto, se nós colocarmos recursos públicos em políticas públicas. Hoje, fiquei muito contente quando eu li o FMI está defendendo as rendas básicas para todos os países do mundo, está defendendo políticas públicas. O Banco Mundial hoje coloca os programas como Bolsa Família como programas imprescindíveis para os países em desenvolvimento, que são órgãos que até pouco tempo atrás conservadores, que não aceitavam, e hoje aceitam e definem e colocam esses programas como um paradigma a ser seguido. Para finalizar, eu gosto de dizer o seguinte: nós temos capacidade de construir um mundo onde ninguém esteja acima de ninguém, onde todos estejam ao lado de todos. Como Frei Beto cristão, o Cristo dizia, Deus está ao lado de nós, Ele está no meio de nós. Então vamos parar com essa história de X acima de Y, Y acima de Z. Todos ao lado de todos. É a única solução para enfrentarmos esse problema. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. E agora eu queria passar a palavra para Elizabeth Ricino. Obrigada. Obrigada, Adriana. Agradeço o convite para essa sessão de um tema tão urgente, presente e historicamente importante, mas nem sempre valorizado. É um desafio falar por último, né, porque ao mesmo tempo que
te libera de alguns temas, na verdade, coloca também a responsabilidade de se articular com as falas anteriores, que foram provocadoras, vamos dizer assim, né? Então, trazer o tema da fome nesse momento, na verdade, o tema da fome, ele sempre é urgente, ele sempre é necessário, né? E ele sempre precisa ser colocado como uma realidade que precisa ser compartilhada. Muitas vezes a sociedade ou o senso comum colocam a fome como responsabilidade e problema daqueles que passam fome. Na verdade, a fome é problema de todos nós. Quando nós temos uma pessoa passando fome na nossa cidade, na nossa rua, no nosso planeta, quem paga o preço dessa fome somos todos nós, porque vivemos pior, né? Então, consequentemente, a responsabilidade de solução é de todos nós. A Alcione levantou no início da nossa sessão, falando da alimentação, do alimento como um direito. E ele é um direito não só consagrado em cartas internacionais, mas em 2010 a sociedade civil brasileira conquistou que esse direito também tivesse na nossa Constituição, porque ele não estava. Isso pode parecer algo formal, né? Simplesmente está lá escrito, mas, na verdade, isso pode ter implicações muito concretas, né? Na nossa luta, na nossa caminhada, para fazer com que a fome esteja no nosso passado e não no nosso presente. A conquista disso na nossa Constituição e todos os documentos que o Brasil, enquanto país, assinou, né, internacionalmente, colocam o Estado brasileiro como responsável por encaminhar políticas públicas que equacionem esse problema. Logicamente, a fome como um problema estrutural e que tem múltipla determinação não vai ser resolvido do dia para a noite, mas certamente pode ser resolvido, como bem pontuou Daniel, e ele precisa ser resolvido com um conjunto de ações que se articulem. E o conjunto de setores, tanto da sociedade civil como também e principalmente do governo, se articulem para poder demandar e implementar ações de diferentes naturezas. O que eu quero dizer com isso? O IBGE, há 3 semanas atrás, liberou os resultados da pesquisa de orçamento familiar de 2017 e 2018. Infelizmente, esses resultados confirmam algo que nós já anunciávamos, que era que os dados da fome iriam voltar a crescer, né? Nós, pelos dados da POF, temos mais 10 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Essas pessoas são homens, são mulheres, são jovens, são adultos e são também crianças, que não sabem se vão comer no dia, não sabem se vão comer amanhã e não comeram ontem, né? Isso mostra que o conjunto de ações que nós desenvolvemos, que tiraram o Brasil do mapa da fome e que foram, nos últimos anos, desarticuladas, seja por redução drástica de orçamento, seja por desarticulação de equipes, seja também por desarticulação da ação entre setores, elas rapidamente levaram o Brasil a uma situação clássica, anterior e crônica, né? Que é a expressão das desigualdades que nós vivemos secularmente. Essas políticas todas, elas foram importantes, elas são importantes, mas elas não são suficientes. É a estrutura da organização, da economia, da estrutura social do Brasil que perpetua a fome. E nisso eu quero pontuar algo que me parece essencial. Os dados da POF também mostraram que as famílias que estão na pior situação de insegurança alimentar, que é denominada como grave, como que elas organizam o orçamento delas? Elas têm uma estratégia de sobrevivência muito sábia. Elas destinam grande parte do seu orçamento para alimento, né? Então, a alimentação ela tem um papel importante na divisão do orçamento das famílias de baixa renda. Outra coisa, como é que esse orçamento é utilizado na alimentação? Principalmente com os alimentos básicos. Por quê? Porque são esses alimentos que me dão mais sensação de saciedade rapidamente. Elas resolvem o problema momentaneamente.
Isso, por um lado, mostra uma sabedoria dessas famílias, mostra também a importância de nós valorizarmos e preservarmos os hábitos tradicionais da nossa cultura alimentar, mas mostra também um risco importante, que é o risco de nós não termos ações que controlem o preço dos alimentos básicos e deixem esses alimentos acessíveis. Então, as notícias que saíram há semanas atrás, por exemplo, falando da alta da inflação e a participação dos alimentos nessa alta, o estouro no preço do arroz, a histórico aumento do preço do feijão, isso coloca a estratégia de sobrevivência dessas famílias em risco. Por outro lado, também mostra a importância de nós investirmos na garantia da ampliação e da oferta de alimentos adequados e saudáveis, alimentos naturais, como frescos, como bem diz o Guia Alimentar da População Brasileira. Há um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que mostra que, se nós continuarmos no ritmo do mercado e da produção de alimentos, em poucos anos, em 2025, por exemplo, a UFMG indica, os alimentos básicos no Brasil vão começar a ficar mais caros que os alimentos ultraprocessados. Existe uma categoria de alimentos ultraprocessados que já são muito mais baratos, né? Que, na verdade, não são alimentos. Vamos dizer, um pó que diz ser suco, não é suco, né? É simplesmente um pó, é uma mistura de componentes químicos que dão um sabor, dão uma cor, mas não é suco de fruta. Ele só fala que é suco de fruta, mas não é. Esse já é mais barato. Mas o conjunto dos alimentos ultraprocessados poderão ficar mais baratos se nós não voltarmos a investir não só na produção, mas na comercialização. Então, nós precisamos aumentar a produção e o acesso físico e financeiro de alimentos naturais, de alimentos frescos, para não apenas nós que estamos assistindo essa sessão possamos ter acesso a esses alimentos, mas toda a população brasileira. E isso é viável, isso é possível. E por que eu posso dizer isso com tranquilidade, que é viável e que é possível? Primeiro, porque grande parte dos alimentos que compõem essa diversidade do prato, do nosso prato, ele é produzido pela agricultura familiar. As toneladas de grãos que são festejadas todos os anos porque melhoram a balança comercial, etc., eles são grãos que não alimentam a gente diretamente. Ou eles produzem óleo, ou eles produzem produtos ultraprocessados, ou eles produzem ração animal. Então, o prato que é variado, o prato que é saudável, é produzido pela pequena produção, pelo camponês. E eles, se tiverem possibilidade, acesso a financiamento, acesso a mercados, acesso à assistência técnica, eles vão se organizar e produzir o volume necessário para nos alimentar, enquanto população brasileira, mas também avançar até para outros mercados. Então, é uma questão da gente olhar aonde que está o incentivo. E aí que as políticas públicas entram. As políticas públicas entram para garantir essa produção, garantir esse abastecimento, garantir que os entornos e o que a gente chama de ambientes alimentares, eles sejam ambientes promotores de saúde e não promotores de doença. E o que são esses ambientes? Por exemplo, o que Daniel já mencionou a respeito da alimentação. A escola é um ambiente absolutamente promissor para ser promotor de saúde. Como que a gente faz isso? Primeiro, tendo um programa de alimentação escolar que privilegia cardápios naturais, cardápios adequados. Segundo, controlando, por exemplo, a comercialização de alimentos dentro do ambiente escolar. Né? Se a criança não se alimenta da alimentação escolar, mas tem um pequeno comércio dentro da escola ou uma comercialização até informal, que ela não seja de alimentos não saudáveis e sim de alimentos saudáveis. E um último ponto para
poder abrir para a gente conversar um pouco mais sobre esses elementos, acho que é importante a gente valorizar algo que o Brasil tem desde 2014, que é um guia alimentar para a população brasileira, que tem todas essas diretrizes que ligam não só o alimento saudável, a alimentação saudável na dimensão do consumo, mas também coloca como princípio que a alimentação saudável ela depende de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Isso quer dizer o seguinte: não adianta nós só falarmos para quem consome, você deve consumir isso, não deve consumir aquilo, privilegie isso ou aquilo, mas nós precisamos ter um sistema alimentar que produza alimentos saudáveis e que isso seja de uma maneira sustentável, porque os sistemas alimentares predominantes hoje estão longe de ser saudáveis, pelo contrário, eles são um dos grandes contribuidores para a mudança climática, para a crise ambiental. Então, nós precisamos mudar esse paradigma. E outra coisa é o que você, Adriana, no início valorizou a respeito do prêmio que o PMA recebeu, que é a questão do multilateralismo. O mundo hoje precisa de uma governança do sistema alimentar que seja democrática, inclusiva, aonde os estados tenham um papel preponderante no sentido de serem responsáveis por políticas públicas que gerem justiça social, equidade e saúde. E essa governança, para ela ser democrática, ela precisa ser representativa. Então, a sociedade civil global precisa ter assento e ela precisa ter poder de decisão, poder de definição das políticas. A questão do multilateralismo é fundamental, mas a questão da governança inclusiva e democrática, ela é absolutamente essencial para a gente mudar o paradigma dos sistemas alimentares na direção e na velocidade que a crise climática, a crise ambiental, a pandemia de obesidade e essa manutenção histórica desses níveis vergonhosos de fome no nível do planeta e do nosso país realmente alterem. Enfim, eu acho que podemos, então, abrir para conversarmos sobre todos esses temas. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela fala. É maravilhoso, um privilégio enorme poder participar desse debate. E aí, queria começar com uma pergunta para o Frei Beto. Frei Beto, o senhor participou diretamente, né, da formulação do Fome Zero e desse primeiro momento dessas políticas públicas. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, para que as pessoas entendessem, esses avanços proporcionados pelo Fome Zero, eles tiraram o Brasil do mapa da fome pela primeira vez na história em 2014, né? O que isso significa? O que, numericamente, enfim, o que... conceitualmente, o que é estar ou não no mapa da fome? O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, estar no mapa da fome é você ter um contingente expressivo da população que não tem acesso às calorias mínimas, aos nutrientes essenciais mínimos para uma saúde saudável, ou seja, para preservar a saúde. E isso foi muito importante, porque o José de Castro, aliás, como lembrou o Daniel, essa questão da fome é uma questão política, né? E o José de Castro, já em 1946, chamou a atenção, no livro famoso, né, um clássico, A Geografia da Fome, que o problema da fome, como o problema da seca no Brasil, não são problemas naturais. A culpa da seca não é de São Pedro que não manda chuva. A culpa é da política adotada no país. Então, as pessoas que ingressam, que estavam no mapa da fome, saíram, e agora nós estamos correndo o risco de voltar ao mapa da fome, isso que a Elizabeth acaba de denunciar, os alimentos básicos, né, o arroz com feijão, a batata, o tomate, o legume, enfim, básicos do brasileiro podem ter um preço maior do que os ultraprocessados e os embutidos em poucos anos. Isso é muito, muito grave. Então, eu creio que a gente não pode esquecer o seguinte: governo, qualquer governo, é que nem feijão, só funciona na panela de pressão. Se nós, cidadãos, não pressionarmos,
as coisas não mudarão. E eu gostaria de lembrar que nós estamos à véspera de uma eleição municipal. Ou seja, é um momento de que cada um de nós tem que escolher o seu candidato a vereador ou vereadora, a prefeito ou prefeita. E eu sugiro que escolha alguém realmente comprometido com o combate à fome, com o combate à desnutrição, com a valorização da agricultura familiar, sabe, que, como bem lembrou a Elisabetta, de seguir o guia alimentar brasileiro, ou seja, pessoas que tenham essa pauta no seu programa político. Queria só acrescentar um dado que o Daniel me fez lembrar. Por que existe fome no mundo excessivamente rico, né? Riqueza concentrada, mas muito rico. O Malthus dizia lá nos séculos passados que a humanidade enfrentaria um problema muito grave, que haveria muito mais bocas do que alimentos no futuro. E o tempo demonstrou que ele estava equivocado. Hoje há muito mais alimentos do que bocas. Nós somos pouco mais de 7 bilhões de pessoas e o planeta produz alimentos para quase 12 bilhões de bocas. Então, o problema não é a falta de alimento, é a falta de justiça. Esse é o problema, ou seja, política. E termino com essa lembrança. Existem fundações, como a Fundação Elizabeth Taylor, de combate à AIDS. O mundo inteiro está se mobilizando, o mundo inteiro, no combate à Covid-19. E por que o mundo inteiro não se mobiliza para acabar com a fome? Sabem por quê? Por uma questão de discriminação, preconceito e classe. A fome só atinge os mais pobres. Quando ela não atinge a classe média, a classe rica, muitos componentes, muitas pessoas que compõem essas classes ficam indiferentes à fome alheia. Isso é gravíssimo, porque é uma questão, além de ser política, é uma questão ética. É preciso realmente sensibilizar as pessoas, os movimentos sociais, as entidades, mas, sobretudo, os poderes, né, políticos, poder legislativo, executivo e judiciário, que eles têm que colocar como prioridade nas suas pautas o combate à fome e à desnutrição. Muito obrigada, Frei. E para o Daniel, eu queria fazer uma pergunta que a gente... os organismos de combate à fome, eu queria trazer duas categorias que foram construídas pelo Josué de Castro, lá em 46, na Geografia da Fome, e que eu acho que são muito importantes para a gente entender tanto o fenômeno em si, quanto as soluções propostas, que são categorias muito usadas nesses organismos de combate à fome, que é a fome estrutural e as crises de fome, que o senhor falou também durante a sua apresentação. Eu queria entender se há um direcionamento desses organismos para priorizar um ou outro fenômeno, porque tem causas distintas, medidas de extinção também distintas, se existe essa diferenciação dentro dos organismos e se existe também uma priorização, né, nas propostas de combate. Adriana, muito boa a sua pergunta. O WFP é uma agência, para que as pessoas entendam, as pessoas confundem muito a FAO com o WFP. Então, eu vou tentar mostrar. A FAO, ela foi a primeira agência criada ainda durante a inauguração das Nações Unidas, lá em 1945. A primeira agência para cuidar da agricultura, dos alimentos, e ela já tem, então, vai completar agora também os 75 anos da ONU. Ela vem junto com a ONU. O Programa Mundial de Alimentos, ou World Food Program, como o próprio nome diz, foi um programa que foi criado a partir do ano de 1961 como um braço da FAO para a ajuda humanitária. Naquela época, se nós nos lembrarmos, nós começamos a ter muita fome porque foi a partir dali, nós tínhamos a Guerra Fria e nós tínhamos as revoluções de independência africanas. E que você sabe que com a independência africana, os colonizadores tiraram tudo, se mandaram e os africanos ficaram com a
miséria e com quase nada lá, e tentando agora resolver os seus problemas. Então, logicamente, a fome começou a crescer no continente por conta desse movimento. Então, foi criado, ainda como uma iniciativa de alguns presidentes, que era necessário ter um programa que levasse alimentos a essas populações. Então, o programa era apenas humanitário, apenas de levar alimentos. E a maioria desses alimentos eram excedentes da onde? Dos Estados Unidos e europeus, ou seja, a gente acabava ajudando os agricultores dessas regiões, comprando os excedentes deles e levando esses alimentos para as regiões que tinham fome. Pois bem, ao longo dos anos, a coisa foi se desenvolvendo. Hoje, o WFP não faz mais, não entrega mais alimentos que venham de outras regiões. A priorização é a compra de alimentos locais de cada região. Porque quando você traz alimento de fora, você quebra a safra do país. Aquele país já está com dificuldade. Tem aqueles agricultores ali plantando arroz. E você me entrega arroz que vem de fora, doado, acaba com preço, o coitado do agricultor não consegue vender o seu arroz, você acaba destruindo o sistema, como bem colocou a Beta, o sistema alimentar regional daquele país. Então, a ideia é comprar localmente. Então, você começa a comprar daqueles produtores locais, daquelas regiões. Não tem no país, compra-se do país vizinho, mas tenta-se comprar alimentos produzidos naquela região. E junto com essa ótica de ajuda humanitária, o WFP também começou a desenvolver, que é o trabalho que eu faço, ajuda ao desenvolvimento, ou seja, ajuda estruturante. Fazer com que os países tenham políticas públicas para que eles não dependam de doação, de compra de alimentos ou de um WFP alimentando a sua população. Então, hoje, a grande maioria dos países que não tem conflitos, que não tem guerras, eles estão sendo trabalhados, a nossa ajuda, nosso apoio é em políticas públicas. O meu principal trabalho é ajudar os países a criarem políticas públicas. Então, eu trabalho com os conselhos, com a sociedade civil, com os governos, e todos juntos mostrando que, aliás, Beta, muitos países do mundo criaram conselhas, né? Olhando para o Conselho brasileiro. Então, isso é muito lindo. Hoje, os países têm conselhos de alimentação escolar, de segurança de alimentação, de conselhos de segurança alimentar e nutricional, baseados no Conselho brasileiro, que serviu de paradigma, serviu de exemplo para vários países. Então, hoje, a gente ajuda muito na criação dessas políticas, na criação dessas estruturas, desenvolve. Eu digo que hoje os países africanos estão maravilhosos, tem governos que estão muito comprometidos, ministros todos muito que estudaram, pessoas que estão comprometidas, que sabem o que querem, assim como alguns países asiáticos que nós estamos ajudando. Então, o mundo tem se desenvolvido e tem melhorado cada vez mais. E eu acredito que, com esse desenvolvimento, nós vamos criar as bases para que a fome não exista mais. Hoje a fome está concentrada, é importante que se diga isso, em locais onde tem conflitos e guerras. Por isso, esse nexus que a gente faz entre paz e fome. Onde tem fome, não tem paz. Então, se a gente quiser acabar, ter um mundo com maior paz, um mundo sem guerra, sem conflitos, nós temos que resolver inexoravelmente o problema da fome no planeta. Porque uma coisa está ligada, foi uma forma da gente conseguir alertar as populações, as migrações, que não são imigrantes, são refugiados, eles chamam de imigrantes, mas são refugiados que fogem da sua terra e vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, vão tentar a vida em outros lugares, porque eles estão desesperados. Onde não há esperança, as pessoas tentam fugir e procurar um lugar onde eles possam conseguir um prato de comida, né? A gente tem aquele costume de dizer que a esperança é a última que morre. Não é. A esperança é a penúltima que morre. Quem morre, por fim, é o cidadão que perdeu a esperança. Muito obrigada, Daniel. E agora para a Beta. Beta, você tem uma participação fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância que tem esses conselhos, e na sua fala você trouxe muito isso, a participação da sociedade civil na promoção e na indicação de políticas públicas, e também, com a extinção do Conselho, qual é a postura da sociedade civil nesse momento para pleitear essas políticas públicas num diálogo com o Estado? Obrigada, Adriana.
Eu agradeço a tua pergunta, porque eu acho que ela completa ou acrescenta um aspecto muito importante em relação ao que temos falado. A sociedade civil no Brasil, ela tem um papel importantíssimo ao longo da nossa história para fazer com que a agenda da fome entre, né, na agenda governamental, na agenda do Estado brasileiro. Na verdade, isso não indo muito atrás, mas desde, por exemplo, o processo de redemocratização do Brasil, um dos grandes movimentos contra a ditadura foi o movimento contra a carestia, que acontecia nas periferias das grandes cidades, por conta do aumento do preço dos alimentos, né? A partir do movimento contra a carestia, nós temos exemplos importantíssimos do movimento política que gerou a ação da cidadania, que é um dos grandes contribuintes tanto para a existência do primeiro Conceia durante o governo do Itamar Franco, mas também a própria elaboração do Fome Zero, né? Então, esse movimento, a sociedade civil se articula em torno da agenda de segurança alimentar e nutricional de uma maneira muito ativa e muito permanente. É muito importante lembrar que essa primeira existência do Conceia no governo do Itamar, depois ele é extinto, quando no primeiro mandato do presidente Lula ele anuncia o combate à fome como sua prioridade, ao assumir o mandato, reinstala o Conceia no início de 2003, e o Conceia, a partir daí, tem uma composição muito interessante, que é uma composição tanto do lado do governo, que era intersetorial, então diferentes setores de governo discutindo esse tema, mas também do lado da sociedade civil, uma diversidade inédita, vamos dizer assim, mesmo em conselhos de políticas públicas. E o que é essa diversidade? É uma diversidade que representa os diferentes setores da sociedade brasileira, daqueles que produzem alimentos, e não apenas os agricultores, mas povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, quilombolas, movimentos e organizações urbanas. Então, faz com que o espaço do Conceia seja um espaço absolutamente frutífero, não só para pensar por que a fome existe, mas para também pensar e propor como acabar com ela. E aí, pensando na segurança alimentar e nutricional, não apenas na sua face da insegurança pela carência, mas a insegurança também pela má qualidade da alimentação. E aí gera essa dimensão, que é a dimensão nutricional da segurança alimentar. A gente não quer acabar com a fome de qualquer maneira. A gente quer acabar com a fome tendo acesso a alimentos adequados e saudáveis, porque a partir desse acesso a gente também controla a obesidade, as doenças crônicas não transmissíveis. Com a extinção do Conceia, a partir da medida provisória do dia 1º de janeiro de 2019, a sociedade civil não foi para casa. Pelo contrário, ela se organizou num grande coletivo que fez a convocação de uma conferência popular de soberania e segurança alimentar e nutricional, que ia acontecer agora em agosto desse ano, em São Luís do Maranhão, mas, logicamente, por causa da pandemia, ela não aconteceu presencialmente, mas nós sempre entendemos a Conferência Popular não como um evento, mas sim como um processo permanente de mobilização. Então, se vocês entrarem no site da Conferência Popular, vocês vão verificar que há inúmeras propostas e inúmeras iniciativas, tanto de incidência no Congresso Nacional para defender o PNAE, para defender o PAA, para defender o auxílio emergencial, mas também nós lançamos uma agenda de ações prioritárias para minimizar o impacto da pandemia na insegurança alimentar. Então, há lá um conjunto de ações em que nós demandamos o governo, não só federal, mas os estaduais e municipais, a implementarem ações durante a pandemia. E agora nós recém-lançamos uma carta de incidência nas eleições municipais. Então, o movimento de soberania e segurança alimentar nacional continua articulado, continua ativo e convida a todas e todos a se inserirem nesse processo, porque nós pretendemos que ele seja um processo permanente e amplo de mobilização.
Muito bom, Meta, obrigada. Agora, mais uma pergunta para cada um dos debatedores. Para o Frei Beto, queria perguntar de forma mais propositiva, pensando nessas categorias de estrutura e de emergência, quais caminhos o senhor vê para a resolução do problema? Políticas emergenciais e também políticas estruturais para a efetiva erradicação da fome. O senhor está mudo, Frei Beto. Alô? Agora me escuta, né? Agora estou audível. Nós temos que somar as políticas emergenciais com as políticas estruturais. Isso é muito importante. Evidente que, de um lado, a sociedade civil deve continuar tomando iniciativas, como essa articulação que a Elizabeth acaba de descrever, né, esse evento que deveria ocorrer em São Luís do Maranhão, mas acabou ocorrendo de forma virtual, para pressionar o poder público e, ao mesmo tempo, mobilizar comunidades, como aconteceu agora durante a pandemia, por exemplo, várias favelas aqui em São Paulo, em outros lugares do Brasil, as pessoas se mobilizaram em mutirão para que não faltasse alimento a determinadas famílias de vulneráveis que não podiam se mobilizar ou também que ficaram privadas dos seus recursos para a aquisição dos seus alimentos. Então, nós devemos, cada um de nós que está sensibilizado por esse tema, nos perguntar a que iniciativa popular, a que iniciativa de movimento social eu posso me unir para fortalecer esse trabalho. E, o outro lado, que são as políticas estruturais, né? A Elizabeth, quando fez a sua intervenção, ela fez toda uma descrição aí, né, de que tem tromba, tem pata, tem marfim, tem orelha grande, só não falou o nome do elefante, que é a reforma agrária. Ou seja, nós precisamos realmente pressionar para que no Brasil seja feita uma reforma agrária. É uma vergonha que o Brasil, em toda a sua história, ao contrário da maioria, da grande maioria dos países da América Latina, nunca tenha passado por uma reforma agrária. Nós temos muita terra em poucas mãos, né, e muita gente sem terra. Tanto que hoje um dos movimentos mais expressivos no Brasil é justamente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que, aliás, faz um trabalho de mutirão, de produção de alimentos, de entreajuda entre as comunidades, muito importante. É importante que você conheça melhor o MST, até para derrubar preconceitos que muitas vezes são fomentados aí por certa parcela da mídia. Portanto, esse é um trabalho, um desafio político, né? A política tem a ver com todas as dimensões da nossa vida. A política não é só a política partidária. Em tudo há político, né? No alimento, na qualidade do alimento que nós vamos comer ou comemos hoje no almoço, na maneira que estamos enfrentando a quarentena, se podemos ou não ficar em casa, ou somos obrigados a sair à rua, a enfrentar ônibus, metrô, enfim, tudo tem a ver com a política do país em que vivemos. E quero lembrar, sobretudo, aos mais jovens, quem não gosta de política é governado por quem gosta. E tudo que os maus políticos querem é que a gente tenha bastante nojo da política para eles ficarem à vontade com a rapadura nas mãos. Então, nós temos, sim, que interferir, interagir, atuar, pressionar para conseguir a união desses dois polos, ações emergenciais de combate à fome, mas, sobretudo, ações estruturais que atinjam e eliminem as causas da fome. Muito obrigada, Frei. Pensando um pouquinho, Daniel, nessa questão do campo, da produção, que esses organismos têm uma importante atuação também, durante a pandemia houve um desmantelamento de algumas cadeias produtivas. Então, a gente tinha, de um lado, produtores que não conseguiam escoar sua produção e, de um outro lado, pessoas em uma situação de vulnerabilidade que não conseguiam acessar. Eu queria saber que o senhor falasse um pouquinho sobre essas cadeias, se houve também um direcionamento de política para isso.
É importante colocar que hoje, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, segundo os nossos estudos, quem realmente alimenta as populações são os pequenos agricultores familiares ao redor do planeta. Eles são a base da construção desses sistemas alimentares e nutricionais. E, logicamente, com a pandemia, aconteceu uma... Não que o agricultor parasse de produzir, ele não parou de produzir, mas ele também teve muitos problemas com a comercialização. O pequeno agricultor ele tem um grave problema na questão, aqui na América Central, eles chamam de coiotes, que são os atravessadores, que acabam ficando com a maior parte do valor daquela alimentação produzida sem ter produzido nada, né? Aquele que passa o dia inteiro, agricultor familiar, acorda 4 horas da manhã, produzindo alimentos, né? Com o pé na terra, gasta sua água, gasta seu trabalho, e às vezes quem ganha mais o recurso são os atravessadores. Então nós temos que trabalhar muito essa questão, esses atravessadores, eliminarmos essas posições e fazer com que o pequeno agricultor possa vender direto para o comércio. Então, muitas vezes isso acontece, isso é um problema brasileiro e é um problema mundial. Em várias regiões do mundo acontece a mesma coisa. Então, é muito importante que hoje a tecnologia ela venha para auxiliar os agricultores familiares. Hoje está sendo trabalhado muito, existem hoje, dentro do próprio WFP, tem uma fábrica de startups, né, fomentando startups, para tentar ajudar na produção de alimentos e ajudar eles com tecnologias mais avançadas. Então, muitas vezes, o pequeno agricultor, ele pode resolver um problema que já tem uma solução e ele não sabe disso. Então, essas startups, esses aplicativos, eles estão conseguindo fornecer essas informações para os agricultores familiares consigam desenvolver melhor a sua produção. É uma espécie de extensão rural online, é uma Emater. A Emater desempenha um trabalho fundamental para os agricultores familiares aqui no Brasil, e essa extensão rural, às vezes, ela é paga. Às vezes não, a grande maioria dos países tu tem que pagar, o coitado do agricultor tem que comprar o apoio, né? Então ele não tem dinheiro para isso. O agricultor familiar, ele consegue vender a sua produção e se manter, e tudo ali bem equilibradinho. Ele não tem recursos suficientes para uma quebra de produção, para uma pandemia, para uma crise econômica. Por isso que eles são muito mais afetados, eles não têm uma poupança. Então, eles precisam desse apoio, eles precisam de ajuda. E toda tecnologia que venha para ajudar o pequeno agricultor familiar é super bem-vinda, para que a gente atinja o ODS 2 de um mundo sem fome até o ano de 2030. Então, é muito importante isso que você falou, né? Trabalhar, e o WFP trabalha muito, mas o mais importante é que cada país crie as suas políticas públicas de apoio e de fomento aos agricultores familiares, como nós temos no Brasil e como está sendo criado em várias partes do mundo, em vários países do mundo. Muito bem, obrigada. E eu queria também fazer uma pergunta para a Beta, pensando na escala brasileira de insegurança alimentar, quem faz essa gestão da fome, na maioria dos lares, é a mulher, né? Como o Frei Beto colocou, a fome tem raça, tem classe e também tem gênero. E aí eu queria que você colocasse um pouquinho para a gente, Beta, como é essa gestão da fome, porque ela é um processo, né? Pensando nas escalas de gradação, ela vai se colocando na família até um momento em que fica crítico. Quando ela entra numa situação de insegurança alimentar grave, ela já passou por vários outros processos. Você pode falar um pouquinho para a gente dessa gestão e dessas etapas que estão previstas na escala brasileira de insegurança alimentar? Tá. A escala, ela é um instrumento bem interessante, assim, porque antes a nossa medida, vamos dizer assim, da fome, ela vinha basicamente por dados antropométricos e principalmente de crianças. O que é isso? Medir a criança, ver a altura, ver o peso dela, e a partir de um nível, de um ponto de corte aí que não é considerado normalidade, a criança estava passando fome ou de uma maneira aguda, né, onde o peso dela, só o peso estava comprometido, ou de uma maneira crônica, quando, além do peso, ela tinha uma estatura menor do que ela deveria ter para a idade dela. Isso, logicamente, continua sendo um dado importante, mas ele mostra algo que
ele é, primeiro, só é visível a partir de um certo ponto, né? E a escala, ela é uma escala que era internacional e, a partir de 2003, ela começa a ser adaptada para o Brasil em termos de linguagem, etc. Ela mostra algo que é da vida real, subjetiva das pessoas, porque ela pergunta, você está preocupado, né? Ela pergunta para o responsável daquele domicílio, você em algum momento ficou preocupado que não teria a quantidade necessária para se alimentar? Ou depois disso, você teve que pular alguma refeição? Você foi dormir sem comer? Então, ela vai mostrando algo que é o cotidiano da família. Então, a dimensão que você alguma vez pensou que deveria reduzir a quantidade de comida, ela é o que a gente pode considerar a insegurança alimentar leve. E no outro extremo, que é a insegurança alimentar grave, é quando, de fato, as refeições tiveram que ser puladas. E não só os adultos pularam a refeição, mas as crianças também tiveram que fazer isso, que é a situação mais extrema, né? Então, ela agrega esse dado mais objetivo, vamos dizer assim, que é olhar no corpo da pessoa se ela está magra ou se ela está baixa, a essa expressão da fome que é no dia a dia, que gera, no limite e no futuro, um menor peso e uma menor altura das crianças. Então, esse dado ele é fundamental, porque ele é uma fotografia imediata do que está acontecendo dentro das casas, né? E o Brasil tem uma série histórica a partir de 2004, e o último dado foi esse de 2017 e 2018, que mostram esse comportamento. Em 2004, tinha uma situação, e aí isso foi reduzindo, então o número de domicílios em situação de insegurança alimentar foi caindo, e agora, infelizmente, ele voltou aos níveis de 2004. A rede de pesquisa de soberania e segurança alimentar nacional está fazendo uma adaptação para fazer a coleta dos dados ainda esse ano, para a gente ter uma situação, vamos dizer assim, da repercussão, não só da crise econômica e política, mas também a repercussão da pandemia nesses dados, né? E em relação à questão de gênero que você falou, o dado da IBIA mostrou isso, né? Os domicílios onde a mulher é responsável, né, se coloca como responsável, e os domicílios também onde pessoas negras ou pardas são responsáveis, a insegurança alimentar é mais grave, né? Muito obrigada, Beta. Queria abrir agora para as considerações finais, também fazendo uma provocação no momento que a gente está vivendo de uma crise econômica, política, sanitária, em muitos sentidos, como vocês imaginam essa organização popular e da sociedade civil? O que a gente precisa fazer agora? Todos já falaram sobre isso um pouco, mas para a gente terminar a fala de uma forma propositiva e indicativa da ação da sociedade, né? Que é o que a gente precisa se movimentar agora. Muito obrigada, já a princípio, pelo aprendizado. Vamos seguir a mesma ordem? Isso. Frei Beto, pode começar. Ok, bem, eu quero primeiro agradecer ao SESC essa janelona oportunidade de levar esse tema tão fundamental a muitas e muitas pessoas, sensibilizá-las para a questão social gravíssima, a questão número 1, que é a falta de alimentos. Como eu disse no início, sem ele nós não conseguimos sequer preservar o mais elementar, que é a nossa vida biológica. E incentivá-los a se unir a todas as iniciativas que existem aí pelo Brasil afora, nesse sentido, de combate à fome, à desnutrição. Sobretudo de incrementar a educação nutricional. Isso é fundamental, a meu ver. É preciso que vocês pressionem as escolas e que as próprias famílias iniciem esse processo de educação nutricional. O que comemos, como comemos, por que comemos. Todos nós conhecemos pessoas que não sabem para que servem os dentes, não sabem para que servem as glândulas da língua, não sabem para... Sabe, elas não mastigam alimento, elas engolem, elas depois ficam obesas e também não sabem por que estão obesas, mas eu como coisas saudáveis,
a minha casa, sabe, a cozinha é muito saudável, etc. Claro, é que a pessoa não sabe se alimentar. Então, é muito importante nós iniciarmos um processo de educação nutricional, porque ele levará, inevitavelmente, à questão política. Por que outras pessoas não têm esses alimentos saudáveis? Agora, para isso, existem muitas iniciativas. Eu sugiro aí o Mesa Brasil. O Mesa Brasil está disseminado aí por todo o país, principalmente no estado de São Paulo, e você procura o SESC local mais próximo à sua cidade, ao seu município, para saber como você pode ajudar a somar com esse esforço, que é de muitas décadas já e altamente positivo, mas também procure os movimentos que estão envolvidos, como o MST. Vá lá no acampamento, no assentamento do MST, para você conhecer como eles estão fazendo na questão alimentar, como é que eles estão superando a ameaça da fome, como é que eles estão valorizando a agricultura familiar. Importantíssimo também, agora no processo eleitoral, a pressão sobre as prefeituras na questão da alimentação escolar. Todos nós sabemos, sempre houve muita corrupção nesse sentido. Isso é um crime de lesa humanidade, né? Essas pessoas que fazem desvio de recursos da alimentação escolar para o próprio bolso deveriam ser condenadas a penas altíssimas, porque isso é um crime gravíssimo. Então, é preciso que você pressione os seus candidatos, os políticos aí da sua região, nesse compromisso de assegurar essa cadeia da alimentação escolar vinculada à produção local, né, aos pequenos agricultores aí da região. Então, existem muitas iniciativas, a Beta já descreveu uma série delas, é preciso a gente investigar e ver, mesmo nessa situação de reclusão, de contatos apenas virtuais, como nós devemos e podemos nos somar ao esforço de milhões de pessoas que no Brasil estão envolvidas em combater, de um lado, a fome de quem dela padece e, de outro, principalmente as causas da fome. É aí que nós temos que combater as causas da fome para que ela não mais exista e que o Daniel seja desempregado da função que ele exerce hoje no programa de alimentação, mas ele terá uma capacidade, as qualificações dele, oportunidade em outros organismos. Muito obrigada, Daniel. Bom, eu primeiro dizer que foi uma honra ter participado desse evento ao lado de pessoas que eu admiro muito, como a Adriana Salai, a Beta Racine, o Frei Beto, organizado pelo SESC, aprendendo vocês. O que o Frei Beto falou é exatamente a verdade. Espero realmente que daqui a 10 anos, quando a gente atinge o ano de 2030, o mundo não tenha mais pessoas passando fome. Uma coisa que foi falado aqui desde o início, a gente tem que entender o contrário, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E nós temos que combater a indiferença. Como é que a gente combate a indiferença? A indiferença é aquela pessoa que não está nem aí. Isso não é comigo, não chegou na minha porta, então não estou preocupado com isso. É problema dos outros. Estão passando fome, problema deles, eles mereceram. E isso é o que a gente mais escuta no dia a dia. Eu, pelo menos, escuto isso muito no dia a dia. Então nós temos que combater a indiferença. E como é que a gente faz isso? Conclamando todas que estão nos escutando agora, vamos ter eleição agora e no dia 15 de novembro. Então vamos conversar com os nossos candidatos a prefeito e fazer uma pergunta simples. Qual a sua política para o município em termos de segurança alimentar e nutricional? Como que o senhor vai administrar o programa de alimentação escolar? 2 perguntinhas simples. Se ele não souber nem o que é isso, não vote nesse sujeito. Vote em pessoas que tenham uma política para isso. Então é muito simples. Vamos integrar. E as pessoas, os nossos candidatos que serão os futuros prefeitos, eles só vão entrar nesse tema se as pessoas pressionarem e perguntarem. Se ninguém estiver perguntando, ele vai dizer esse tema não é importante.
É tão óbvio isso. Então, cabe a nós, populações, colocarmos na pauta do dia a dia a questão da fome, a questão da pobreza, a questão da insegurança alimentar. Se a gente não fala sobre isso, eles não vão estar ligando. É como colocou o Frei Beto. Nós temos que, a partir da população, dizer que esse é um tema que interessa, esse é um tema importante e nós queremos resolver esse problema. Se nós não fizermos isso, não adianta reclamar que a nossa liderança não está tratando do problema, nós não falamos sobre ele, nós não nos preocupamos, nós estamos indiferentes a este tema. Então, eu conclamo a todos, vamos largar a indiferença de lado, porque hoje não está atingindo você, mas ninguém sabe o futuro, né? E com a situação que está se agravando, pode ser que amanhã comece a bater na sua porta também essa situação. É muito triste. Então, nós temos que começar agora a trabalhar e a influenciar as nossas lideranças a trabalhar esse tema, fazendo com que as políticas públicas sejam robustas, tenham um orçamento e sejam colocadas em prática. Basta fazer isso e que esse debate seja contínuo, que nós continuemos a debater como melhorar a situação. Dá para melhorar, dá para fazer. A nossa querida Beta foi presidente do Conselho e ela sabe disso, como é bom discutir esse assunto, como é bom debater, como é bom ver gente sempre interessada nesse assunto. O que eu não gosto é quando ninguém mais fala e acha normal termos tanta gente passando fome no Brasil e no mundo. Isso não é legal. Vamos deixar a indiferença de lado e vamos começar a amar um pouquinho mais o nosso próximo. Obrigado. Obrigada, Daniel. Beta, por favor. Bom, também agradeço o convite e, mais do que agradeço, eu parabenizo, porque eu já tive algumas experiências com o Experimenta e outras atividades do SESC São Paulo, e são discussões muito contemporâneas e muito urgentes, assim. O SESC sempre prima por buscar uma programação abrangente. Esse ano ela não pôde ser tão ampla, mas, de qualquer maneira, o Experimenta está colocando uma oportunidade para as pessoas terem acesso a essa conversa. Tanto o Daniel quanto o Frei Beto levantaram alguns pontos que eu quero reforçar na minha despedida. Um é essa questão de que é um problema nosso, né? E, portanto, cada um e cada uma tem oportunidade de incidir nesse problema, contribuir para a sua solução. Existem inúmeras iniciativas, desde elas muito micro até discussões globais, e dependendo do seu perfil, dependendo do seu acesso, da sua disponibilidade, você pode se envolver nele. Essa semana do Dia Mundial da Alimentação mostra isso. Eu acho que todas nós estamos ligados nessa agenda. A gente vai perceber que eu acho que essa semana de 2020, ela é uma das mais movimentadas em relação ao Dia Mundial da Alimentação. A quantidade de atividades que estão ocorrendo das mais diferentes naturezas mostra a urgência e a importância desse tema. Então, se você tem um perfil mais coletivo, se envolva nos coletivos que estão discutindo isso. Existem inúmeros. Se você tem um perfil mais de trabalhar lá no micro, por exemplo, existem iniciativas como as comunidades que sustentam a agricultura. Você pode colaborar com um conjunto de agricultores familiares, financiando a produção dele, recebendo a cesta que eles fazem. Se você tem um perfil de incidir nas eleições municipais, entre no site da Conferência Popular, entre no site da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, conheça a agenda de políticas municipais para resolver a questão da fome e da alimentação adequada e saudável. Cobre o candidato, decida seu candidato, sua candidata, a partir do que ele fala sobre alimentação. Faça ele conhecer essa agenda para ele poder não só se comprometer antes da eleição, mas principalmente depois da eleição. Enfim, existem inúmeras possibilidades de engajamento em relação a isso, para cada um fazer a sua parte. E essa parte, às vezes, a gente pensa, mas é só um pouquinho. Mas pensa bem, se 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 começarem a fazer, isso não vai ser a soma linear, isso vai ter um salto quântico, né? 1 mais 1 nesse tipo de trabalho, pois é muito mais que isso. Então, eu convido a todas e todas a se envolverem aonde estiverem
para a gente garantir o direito humano à alimentação adequada a todas e todos. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelos ensinamentos e pela conversa hoje. Para mim foi um prazer inenarrável estar aqui, de verdade. São pessoas que eu admiro muito, eu trabalho e acompanho há bastante tempo. Queria agradecer também o SESC São Paulo e dizer que esse é o momento de agir. A gente tem desenvolvido agora, em parceria com mais de 100 instituições, uma campanha que chama A Gente é para Brilhar, não para morrer de fome, e é justamente isso, a união dos atores da sociedade civil, em primeiro lugar, para falar sobre o tema. Então, é isso que a Beta falou, cada perfil vai ter um tipo de contribuição. A gente precisa falar sobre fome, precisa falar o que está acontecendo. Então, entre nos canais, compartilhe os conteúdos, e depois a gente precisa se organizar para discutir um caminho possível para a erradicação da fome. Propor políticas públicas, propor as organizações da sociedade civil, e é o momento de se unir. Então, eu queria terminar uma fala, as falas hoje tiveram uma enorme consonância para a gente construir um caminho juntos para essa erradicação de um problema tão urgente. Muito obrigada.